questão é que juridicamente, não existe aposentadoria especial do vigilante. Não existe aposentadoria. Depois de 28 de abril de 95, não existe mais aposentadoria especial do vigilante. Legal? Então vem comigo aqui para essa câmera aqui. Ó. E olha bem, o que aconteceu? Você tem 28, vou colocar aqui, ó, 28 de abril, tá? 28 de abril de 95, tá? Ele foi até alongado ali para 97 ali, mas eu vou considerar essa data aqui, tá? 28 de abril de 95, porque em 97 saiu o decreto e tal, então daí esticou que aqui saiu a lei, depois quando o decreto regulamentou, então tá valendo até 97, mas tudo bem. O que acontece? Depois de 28 de abril de 95, o que acontece? O INSS ele não reconhece. O INSS ele não reconhece a periculosidade como um agente nocivo para a aposentadoria especial. Então, depois de 28 de abril de 95, a periculosidade, eu vou colocar aqui, ó, periculosidade, tá? A periculosidade, ela não existe, não é só para o vigilante, ela não existe para todos os profissionais que trabalham expostos a riscos à sua integridade física e à vida. Ela não existe. Onde que ela não existe? Ela não existe, tá? Lá na lei 8.213, no anexo, tá? Aliás, eu estou falando bobagem, Na lei 8.213, você vai até encontrar, mas lá no decreto não, o decreto 3048, tá? Então, lá no anexo que está previsto lá no decreto 3048, no anexo que diz as atividades que são consideradas especiais, lá nesse anexo não existe, né, a periculosidade mais como aposentadoria especial, como agente nocivo. E o INSS, ele segue muito a instrução normativa, tá? A instrução normativa. Antes era a 77, agora foi alterada essa, que agora eu não lembro mais, é a 128 e tal. Mas instrução normativa é é como se fosse uma lei, é uma norma administrativa, não tem força de lei. Mas o INSS considera a IN, que a gente chama, a instrução normativa, mais do que a lei e mais do que o decreto. Só que o detalhe é o seguinte, galera, até eu vou colocar aqui, ó, guerreiros, até eu vou colocar aqui, ó. Então o INSS, a partir de 28 de abril de 95, chegando até 13/11 de 2019, o que aconteceu 13/11 de 2019? Aconteceu a reforma da Previdência. Então aqui aconteceu a reforma da Previdência, ó, reforma da Previdência. O que aconteceu aqui, ó, a 13/11 de 2019? Foi feita a reforma da Previdência e foi retirado da Constituição, porque de 95 até 13/11, aqui na Constituição Federal, havia dois tipos de aposentadoria. Aposentadoria por insalubridade e aposentadoria por periculosidade. O que está dizendo a Constituição? A Constituição é a lei maior. Então tem a Constituição, aí você tem a Lei 8.213, aí você tem o Decreto 3048, e aí, se fosse considerar, tem a Instrução Normativa 77. Mas a Instrução Normativa não tem força de lei. Então, você veja que a Constituição, ela garantia dois tipos de aposentadoria especial. Por risco à integridade física e à vida, que é periculosidade, e por exposição a agente nocivo químico, físico e biológico, que seria a insalubridade. Tá? Então, olha bem, o INSS, depois de 95, ele não reconhece a periculosidade para ninguém, nem para o eletricitário, nem para o vigilante, nem para o fretista, mas nem para ninguém que esteja exposto a risco de periculosidade, tá? Então ele tirou fora isso aqui, em que pese tivesse lá na Constituição Federal, tá? Inclusive o tema 1209 tem a ver com isso agora. O tema 1209 agora está agarrado aqui, ó. Se antes de 13/11/2019 era possível reconhecer a periculosidade pela legislação anterior, que no caso a legislação anterior vai ser a Constituição Federal, né? A Constituição Federal ela garantia
esse direito. Legal? Mas hoje não existe, porque hoje está agarrado no tema 1209, que é a pergunta que foi me feita ali. A pergunta que foi feita é a seguinte: para fazer a conversão do tempo de vigilante, é preciso esperar o julgamento do tema 1209? E a resposta é sim, deve esperar o julgamento do tema 1209. Por quê? Porque hoje não existe a periculosidade como agente nocivo, não existe o reconhecimento do especial do vigilante. Quem é aposentado pela especial do vigilante é porque fez processo judicial. O INSS não reconhece juridicamente lá nas normas internas dele a periculosidade. Ele faz uma interpretação da lei restritiva. É preciso entrar na justiça. Agora, hoje, para você poder fazer a conversão do período antes de 13/11/2019, é necessário aguardar o tema 1209. Tá? E o que aconteceu depois de 13/11/2019? Aí danou porque aqui existe um vazio. Depois de 13/11/2019, não existe realmente juridicamente nada que diga que a periculosidade é agente nocivo para fim de aposentadoria especial. Por quê? Porque eles tiraram da Constituição Federal. Ou seja, eles alteraram a Constituição Federal e deixaram só um tipo de aposentadoria especial, que é a aposentadoria por insalubridade. Insalubridade. Aqui, ó, insalubridade, tá? Insalubridade. A única aposentadoria que existe agora é a insalubridade. E o que vai regulamentar e o que vai ser benéfico para o vigilante? É o projeto de lei complementar, 245. Olha aqui, ó, já está dizendo, ó, projeto de lei complementar à Constituição Federal. Então, esse projeto de lei complementar, ele é quase como se fosse uma reforma da Previdência. Ele é uma lei complementar à Constituição Federal. Então, é algo estrutural, algo de relevância, algo de importância, né? Algo vital que a gente precisa olhar com carinho e nos mobilizarmos, porque a gente, fazendo alterar o projeto de lei complementar 245, a gente garante de fato e de direito o benefício da aposentadoria especial para o vigilante após 13/11/2019. Após 13/11/2019, porque antes a Constituição Federal já dizia que é a questão do tema 1209. O tema 1209 vai confirmar isso. Agora, o tema 1209 não vai passar do 13/11/2019. Tá? O maior pecado que foi feito no tema 1031 foi os embargos de declaração, que foi realizado e que pediu que fosse o reconhecimento mesmo após a reforma da Previdência. Ou seja, aí faltou um pouquinho de tato, tá? E não foi nem pelo doutor Fernando que fez o processo, porque foi terceiros que fizeram esse pedido, o chamado amigos da corte, né? Os amigos do processo lá que diz, amigos curiae, alguma coisa assim, que é em latim a parada, né? Mas significa que aí os caras se meteram no meio e fizeram embargo de declaração, e esse embargo de declaração foi que danou o negócio, tá? Mas tá tudo certo, tudo é no sentido de ajudar, né? Não tem problema nenhum. Vai confirmar o tema 1209 com certeza, porque a Constituição Federal ela prevê os dois tipos de aposentadoria. Agora, depois de 13/11/2019, existe um vácuo aqui. Aqui realmente não existe. Hoje não existe. Né? Não existe na Constituição, não existe no decreto, não existe na lei e não existe na instrução nova do INSS. Ou seja, fechou. É tão louco o negócio que os eletricitários que ganharam o tema 534, que é o equivalente ao tema 1209, ganharam lá em 2013, até hoje o INSS não reconhece a periculosidade que foi dado pelo Poder Judiciário num julgamento de efeito repetitivo. Ou seja, o INSS, mesmo contestando, ele não tem argumento e ele não tem nem como contestar uma decisão judicial. Mas na via administrativa, ele negava. Pode ser que agora, com esse novo governo, mude essa filosofia. Eu tenho certeza que vai mudar essa filosofia, porque a regra é: não vamos judicializar. Eles querem, de cada 10 processos, 8 processos é do INSS. E eles querem reduzir essa carga.
porque isso causa um impacto administrativo de precatórios, de pagar juros e correções, de aumentar a despesa porque eles têm que pagar sucumbência e etc, etc. Então não tem lógica, né? Então eles querem não judicializar. O que eles puderem resolver na via administrativa, eles vão resolver. Essa é a ideia. Vamos cobrar isso e isso é muito bom. Se for assim, eles vão reconhecer a periculosidade pelo tema 534 aos eletricitários e vai ficar tudo certo. O eletricitário chega, faz o pedido, não precisa fazer processo judicial. Né? E assim vai ser com os vigilantes com o tema 1209. Tá? Então, quando eu digo que hoje não existe aposentadoria especial para vigilante, e não existindo, não é possível fazer conversão. Não, se eu fazer um pedido, o INSS não vai converter, ele vai negar. Né? Ele vai negar a aposentadoria especial, ele vai negar a conversão, ele vai negar que o tempo de vigilante seja especial, a não ser que esse tempo seja antes de 28 de abril de 95, né? Ou antes de 20 de abril de março de 97, que foi quando saiu o decreto, que agora não me recordo, mas eu já falo 95. Então, se for antes de 95, ó, beleza, o INSS vai reconhecer o vigia, o guarda, o sentinela, ele vai reconhecer porque era regra diferente. Ele vai reconhecer e vai converter sem muita encrenca. Agora, depois ele vai negar, tá? Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.